Durante os próximos vídeos vamos falar sobre a utilização de texto, aquilo que vulgarmente se designa no Illustrator como type. E basicamente haverá aqui bastantes aspectos relacionados com o texto que nós vamos começar a estudar dos conceitos mais básicos até aos conceitos ligeiramente mais avançados. Vamos regressar aqui novamente então ao nosso Illustrator e vamos abrir aqui um novo documento e vamos nos concentrar sobre as ferramentas da criação e da introdução de texto. Ora, nós podemos reparar aqui que temos uma barra de ferramentas que contém por defeito aqui um T, que é o Type Tool. Ora, o Type Tool basicamente permite-nos fazer simplesmente isto. Reparem, eu posso chegar aqui, clicar aqui num espaço qualquer e começar a escrever texto. E, portanto, eu posso escrever texto da forma que eu bem entender, desta forma. Ora, eu posso muito simplesmente fazer o seguinte, posso selecionar o texto, como qualquer editor de texto, e posso alterar aqui no topo, no meu painel de controle, tenho aqui algumas opções que me podem permitir alterar, nomeadamente o parágrafo, neste caso o alinhamento do texto. Posso clicar aqui para ter acesso a um conjunto de opções mais avançadas que iremos falar depois nos vídeos seguintes, o que acontece aqui também com o Charter e com outro tipo de opções, mas neste caso em concreto eu posso alterar aqui as dimensões do texto, se pretendo que ele seja regular, que é o por defeito, se queremos que ele fique a negrito, etc. Obviamente que todas estas instruções daqui podem também funcionar desta forma, isto é, eu posso automaticamente alterar ou alternar aqui com esta seta entre preenchimento e contorno do texto, e para isso tenho também aqui o stroke, que me pode permitir alterar o tamanho das linhas. Ora, eu posso fazer as mesmas alterações sem ter a ferramenta de texto selecionada, bastará escolher aqui este clique, neste caso aqui o Direct Selection, e automaticamente também posso fazer as alterações que eu bem entender. Ora, claro que as alterações que eu estou a fazer aqui é aumentar a espessura da minha linha e, por conseguinte, como eu tenho uma letra extremamente pequenina, vai acontecer exatamente isto. Viram que foi a criação de uma grande mancha. Eu vou aqui alterar o meu texto para uma palavra muito simples. Neste caso vai ser a palavra título. Muito bem. Esta palavra título, então, nós vamos ver o que é possível fazer aqui com ela. Neste caso, então, vamos aqui aumentar o texto, poderemos fazê-lo desta forma, poderemos também fazê-lo desta forma, isto é, escolhendo aqui valores pré-definidos, ou então poderemos colocar aqui também o valor automático dentro e depois pressionar Enter e temos a palavra título aqui muito bem grande. Temos aqui esta linha que nos permite fazer o controle da base da nossa palavra, podemos aqui alinhá-la, como já vimos, de diferentes formas. Poderemos aqui fazer algumas deformações, não iremos fazê-lo agora neste vídeo, iremos mostrar mais à frente. Podemos também alterar o bold, como já tivemos a ocasião de referir, por defeito é o regular. Podemos alterar as cores, como já vimos também, e agora aqui já o efeito é mais fácil de perceber. Podemos também alterar aqui o tipo de letra, e para isso bastará clicar nesta pequena seta. Poderemos aqui adicionar fontes de typekit, não interessa agora estarmos a entrar em detalhes nesse aspecto. Temos aqui um conjunto de filtros ou neste caso um filtro que nos permite seriar algumas das fontes, mas essencialmente a listagem que aqui nos aparece é a mesma listagem que aparece em qualquer editor de imagens e, por conseguinte, assim que eu seleciono um tipo de letra diferente, obviamente que ele vai ser aqui atualizado. Se eu quiser voltar a ver o preenchimento, tenho aqui então a forma do preenchimento. Vamos aqui escolher, por exemplo, o Arial. Ok, temos então aqui o título vamos ter aqui alguns quadros importantes, nomeadamente o caso do Charter, mas eu vou aqui escolher um específico que é o Type. E no Type o que é que vai acontecer? Neste caso nós vamos ter aqui vários subquadros, o Character Styles, Glyphs, o OpenType, o Paragraph Styles e o Tabs, ok? Eu vou escolher o primeiro, e o primeiro vai aparecer aqui no outro monitor, eu vou arrastar para aqui, já aqui está com um conjunto de outros quadros relacionados com o trabalho de texto. Ora, vamos nos concentrar ligeiramente aqui durante algum tempo neste quadro, uma vez que ele é, de certa forma, algo repetitivo aqui. Nós temos a possibilidade de aumentar o conjunto de opções, para isso vamos aqui selecionar o Show Options, e ela vai aumentar. Ora, neste caso em concreto, o que nós temos aqui, de uma forma genérica, é a alteração do tipo de letra,
Se pretendemos que ela seja regular, bold, etc. E, portanto, poderemos escolher aqui se, neste caso, ela aqui só permite ser o regular, porque é o MT Bold. Se colocarmos o Arial, temos mais opções, quer aqui também. Okay? Podemos escolher a negrito. Depois temos aqui o tamanho da letra. Temos aqui a distância entre linhas e, portanto, se eu agora tiver aqui esta letra e eu para editar a letra basta, ou para editar a palavra, neste caso, basta fazer um duplo clique e automaticamente vou colocar aqui o cursor. Eu vou colocar aqui título e agora vou colocar aqui segunda, como se fosse a segunda linha. E reparem então que eu aqui no alinhamento eu posso alinhá-las ambas ao centro ou alinhá-las à esquerda e, portanto, eu vou aqui alinhá-las ao centro, que é mais fácil. Muito bem. Reparem então o que é que acontece. Eu posso aqui reduzir o distanciamento entre as linhas do meu texto. Posso aumentar a largura do espaçamento aqui, ou a largura total do espaçamento entre as minhas letras, ou então comprimir bastante, e portanto, reparem, eu passo a entrar nos valores negativos e elas começam a ficar demasiado comprimidas. O valor normal é 0. Ok? Temos aqui a altura das letras em valor percentual e, portanto, elas poderão ser encolhidas ou esticadas. E reparem que eu estou a mexer num mecanismo muito semelhante ao do Word, por exemplo, mas isto não é possível fazer-se no Word. E eu posso aqui, por exemplo, reduzir as minhas letras a um valor muito baixo e, no entanto, continuo a poder editar os títulos à mesma. Ok? Esta é a grande vantagem de usarmos um programa destes, neste caso, para trabalhar texto. Vamos aqui colocar 100. Temos a possibilidade de alargar também as letras desta forma. Neste caso, tínhamos a possibilidade de alargar o espaço entre as letras. Aqui teremos a possibilidade, claro que não com o cursor ali, mas apenas com este objeto selecionado, eu posso rapidamente alargar aqui as letras. O que vai alargar são as letras e não os espaços, ao contrário do que acontece aqui, que alarga os espaços e não as letras. Ok? Vamos colocar aqui 0, vamos colocar aqui, por exemplo, 60. 60% vai reduzir substancialmente a largura normal das letras. O normal seria aqui os 100% e teríamos então a letra no seu tamanho normal. Temos ainda a possibilidade de definir aqui os exponentes da letra. Ora bem, eu posso aqui subir relativamente à linha ou baixar relativamente à linha. A grande diferença aqui, neste caso, é, por exemplo, quando nós temos expressões como, por exemplo, eu vou aqui copiar este texto, vou aqui apagar esta primeira frase e estes movimentos todos que eu aqui estou a fazer são em tudo semelhantes aos mesmos tipos de teclas que nós usamos para introduzir texto em qualquer editor de texto, mas vamos colocar aqui, por exemplo, a unidade de centímetros quadrados, ok? Ora, o que vai acontecer é que se eu selecionar aqui esta letra, eu vou poder fazer subi-la relativamente à anterior, ok? E depois aqui à frente, obviamente, eu tenho as letras lá no topo. Se eu aqui retirar novamente aqui esta altura, se eu colocar 0, não vai acontecer nada porque eu não tinha as letras selecionadas, mas se eu as selecionar e agora colocar aqui 0, obviamente elas irão regressar ao mesmo alinhamento que tinha aqui o CM. Okay? Claro que eu depois posso refrescar isto de outra forma, neste caso posso reduzir aqui o tamanho da letra e, como podem ver, é extremamente versátil o mecanismo que nos permite trabalhar o texto aqui no Illustrator. Versátil por enquanto. Vão ver que realmente a magia pode acontecer de uma forma extraordinária. Temos depois ainda aqui a possibilidade de rodar as letras. Reparem, já temos aqui um efeito extremamente interessante de rodar as letras. E depois temos aqui um conjunto de outras opções mais subtis no fundo, todas em maiúsculas e minúsculas, superescrito ou não, portanto, isto é, eu posso imediatamente selecionar aqui o subscrito, que é esta parte, colocar lá por defeito aqui um conjunto de opções, nomeadamente eu gosto muito de estar aqui a falar e a escrever e depois começo a enrolar-me todo, como é normal. Vamos colocar aqui, por exemplo, um termo muito conhecido que é o H2O, portanto o símbolo químico da água, ok, H2O, neste caso um O maiúsculo.
Ora, o que é que vai acontecer? Se eu selecionar aqui o 2 e clicar aqui, diretamente o 2 vai passar lá para o fundo e vai ficar com a representação que habitualmente acontece. Temos aqui depois também a possibilidade de sublinhar e traçar. Neste caso, sublinhar o texto ou então traçar o texto ou fazer as duas coisas em simultâneo. No próximo vídeo vamos continuar a falar sobre a introdução de texto no Illustrator.